Olá, muito boa tarde. No acompanhamento que semanalmente temos vindo a realizar em torno da temática familiar, queremos hoje destacar a importância da formação para aqueles que trabalham no apoio às famílias. É por isso que temos entre nós a doutora Ana Spranger, que trabalha na Ajuda de Mãe e com quem iremos conversar dentro de instantes. Para já, os temas que hoje destacamos. Na audiência geral, Francisco lembrou a sua viagem à Turquia. A paz e o diálogo entre as religiões estão entre os objetivos do Papa. No seu encontro semanal com os peregrinos, o Papa salientou nesta quarta-feira que a Igreja não é uma realidade estática, mas um caminho contínuo que atravessa a história e conduz ao céu. Deve ser este o horizonte do cristão quando pensa na vida para além da morte. O Papa Francisco lembrou que, na visão cristã, a distinção fundamental não é entre quem está morto e quem está vivo, mas entre quem está em Cristo e quem não está nele. Para o Papa Francisco, o elemento determinante e verdadeiramente decisivo para a nossa salvação e felicidade é estar em Cristo. No final da sua audiência geral, o Papa recordou a viagem que fará à Turquia já a partir da próxima sexta-feira. Come sapete, da venerdì prossimo a domenica mi recherò in Turchia in viaggio apostolico. Invito tutti a pregare perché questa visita di Pietro al fratello Andrea porti frutti di pace, sincero dialogo tra le religioni e concordia nella nazione turca. Com esta viagem, o Papa Francisco corresponde a um convite do Presidente da República, também do Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomeu I, e ainda do Presidente da Conferência Episcopal daquele país. A agenda oficial prevê passagens pelo Museu de Santa Sofia, também pela Mesquita Azul e ainda um encontro com Bartolomeu I à imagem do que fez o Papa Emérito Bento XVI em novembro de 2006. A viagem tem início em Ankara com a recepção do presidente Erdogan e encontros institucionais com as autoridades do país. Depois, Francisco rumo a Istambul a fim de visitar o Museu de Santa Sofia, também a Mesquita Azul e presidir a uma missa na Catedral do Espírito Santo, seguida de uma oração ecuménica na Igreja Patriarcal de São Jorge e também para um encontro ecuménico com Bartolomeu I. A viagem conclui-se a 30 de novembro, festa litúrgica de Santo André, patrono da Igreja de Constantinopla. Neste dia haverá uma celebração na Igreja Patriarcal de São Jorge, também a bênção ecuménica e a assinatura de uma declaração conjunta católico-ortodoxa. A Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro de Jerusalém, em Portugal, promoveu uma oração pela paz em Lisboa que reuniu cristãos, judeus e muçulmanos. Uma iniciativa de diálogo interreligioso pela paz que replicou o gesto do Papa Francisco no Vaticano. Por iniciativa da Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro de Jerusalém, cristãos, católicos e ortodoxos gregos, as comunidades islâmica e israelita reuniram-se no Mosteiro dos Jerónimos para rezarem pela paz. A paz é certamente possível e enfim, estes eventos são sempre uma contribuição para chegarmos, pelo menos, ao caminho dessa paz. Duvido muito que haja alguma ferida religiosa, mas aqui as três religiões estão presentes para dizer que, caso haja alguma ferida religiosa, estamos aqui para remover esta ferida, sarar esta ferida, curar esta ferida de uma vez para sempre. O Patriarca de Lisboa alerta que os portugueses, para além da oração, devem manter a situação de conflito no Médio Oriente na agenda pública. Aquilo que se pode fazer, e antes de mais como sociedade, é manter este problema em agenda, porque nós, de vez em quando, ficamos abalados por algum acontecimento mais atroz, mas depois passam os dias e vêm outros acontecimentos e temos uma tendência muito forte para nos esquecermos e para deixarmos as coisas na poeira da memória.
Em conjunto e por iniciativa da Ordem de Cavalaria do Santo Sepulcro de Jerusalém, em Portugal, as religiões alertam para o drama que se vive no Médio Oriente. A dramática situação que se está a viver na Terra Santa e no Médio Oriente requerem a atenção e a oração de todas as pessoas de boa vontade. Nós estranhamos que o Ocidente esteja tão indiferente àquilo que se passa, ao drama que se passa no Médio Oriente. No Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, todos os intervenientes destacaram que a paz no Médio Oriente e na Terra Santa é possível, basta que as pessoas o queiram. Este domingo começa o ano da vida consagrada. A iniciativa partiu do Papa Francisco, que quer pôr em relevo a importância da ação dos religiosos e leigos consagrados na Igreja e no mundo. Fazer memória agradecida do passado, abraçar o futuro com esperança e viver o presente com paixão. São estes os objetivos propostos pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica para o ano da vida consagrada que se inicia com o primeiro domingo do Advento. Pretendemos, e penso que essa também é a vontade do Papa, que seja um ano de revitalização, sobretudo daquilo que é a especificidade carismática de cada instituto, no sentido de que os membros de cada instituto ganhem um ânimo novo, ganhem uma coragem nova, procurem aprofundar aquilo que os caracteriza na Igreja para enriquecer a mesma Igreja. E, sobretudo, tudo isto vivido iluminados por aquela que é a alegria do Evangelho. Para os membros dos institutos e congregações de vida consagrada, este ano é uma ocasião para refletir e projetar a vocação consagrada nos desafios novos que os tempos colocam. É um grande desafio rever a nossa vida, quer a mim como consagrada a nível pessoal, como responsável também de uma província, não é? Que sou priora de uma província, também como estamos a viver. Isto a nível mais pessoal e institucional. E a nível de toda a Igreja, eu creio que todos os consagrados neste momento estamos a viver este momento com o coração aberto, querer fazer este caminho cada vez mais sendo esta luz e respondendo ao convite de Jesus, como o Papa dizia, Jesus não nos pede que sejamos perfeitos, mas pede que sigamos os seus passos. O ano da vida consagrada é também uma oportunidade para mostrar a pluralidade de carismas e as diversas formas de consagração. Como leiga consagrada, membro de um instituto secular, uma realidade ainda pouco conhecida e por isso creio que pouco amada, mas pouco conhecida, eu costumo dizer que tenho um quarto objetivo, é que toda a gente entenda que a vida consagrada não se reduz à vida religiosa. Portanto, os institutos seculares têm, e não vou deixá-la perder no que a mim me diz respeito, esta oportunidade de afirmar o carisma da secularidade consagrada como um carisma do espírito para os tempos de hoje. Acredito nisso. O início do ano da vida consagrada será assinalado nas celebrações litúrgicas deste domingo, mas não se fica pelo interior das igrejas. Vamos procurar também sair para as ruas e, nesse sentido, em cada diocese são convidados os consagrados, as consagradas, a irem também e procurarem dar graças a Deus e até expressar o louvor que têm e ter alguma iniciativa significativa num lugar também especial. Pode não ser a Sé Catedral, pode ser diante de um hospital, pode ser num parque público, pode ser no aeroporto, quer dizer, com um conjunto grande de consagrados e consagradas que ali se encontram e também querem sinalizar que estamos a começar um ano que nos chama a todos à conversão e nos chama a todos também ao envio missionário, por isso ao irradiar desta alegria com toda a sociedade. Esta proposta do Papa Francisco para toda a Igreja insere-se também no contexto da celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. Num texto da autoria do cônego João Guiar Campos, aqui fica o Evangelho do próximo domingo, dito por outras palavras. Esperar exige amor e diligência.
exige amor sob pena de ser uma flagelação imposta pelo relógio ou uma qualquer obrigação que aprisiona. O que esperamos com amor não evita que sintamos o tempo e a demora, mas tudo é considerado bem empregue, sendo cada minuto ocupado com a preparação e o sabor antecipado do abraço. Esperar exige também diligência. Acorda os sentidos para se aperceberem da chegada. Subalterniza as demais ocupações ou orienta-as para esse momento maior. Espera-se de coração para que o convidado não espere. No Advento, esperamos rezando: Vem, Senhor Jesus. No portal informativo da Igreja Católica, em agência.eclesia.pt, pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. A doutora Ana Spranger colabora com o Instituto das Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa, tem um mestrado em Ciências da Família e colabora também na instituição Ajuda de Mãe. Muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar hoje aqui presente. Antes de mais, em meu nome e das instituições que estou aqui a representar hoje. Nós é que agradecemos. Temos vindo a acompanhar a problemática familiar e o apoio que lhe é dado por várias instituições. E em todo este esforço, adquire um significado particular o nível da formação dos técnicos, das pessoas que fazem o acompanhamento. No seu caso, e que frequentou o mestrado em Ciências da Família, ao fim e ao cabo, a formação é essencial para se dar para um acompanhamento de qualidade, não é? Eu julgo que sim, aliás, não julgo, estou certa que sim. Eu sou licenciada em Serviço Social também pela Universidade Católica e já na altura foi um projeto, digamos, pioneiro da Universidade, através da sua Faculdade de Ciências Humanas, a implementação desta licenciatura, com uma vertente já também muito virada para o mundo do trabalho e para a experiência prática, não só teórica, mas também prática. E, naturalmente, terminei a licenciatura, iniciei a minha atividade profissional, mas uma vez que sempre trabalhei na área da família, digamos assim, que é uma área muito abrangente, mas, por outro lado, que acaba por ser uma área muito, muito específica, e sempre procurei uma formação que fosse de encontro às minhas necessidades, quer enquanto assistente social, quer enquanto pessoa também, porque eu acho que a família é de onde nós todos partimos. É muito transversal. Portanto, é muito transversal a todas as profissões e a todas as atividades. E, de facto, em 2007, portanto, o Instituto constituiu-se em 2005, fará para o ano o seu 10º aniversário, e em 2007 abriu então este mestrado em Ciências da Família e eu, na altura, senti que tinha encontrado a formação que procurava. Não só uma formação de caráter mais abrangente no primeiro ano, relacionada, portanto, ou relacionando a família com todas as outras disciplinas, portanto, com o direito, com a política, com a economia, com a sociologia. Portanto, fomos beber a todas as outras disciplinas o seu contributo para a família e, no fundo, é isto que o Instituto tenta fazer, é congregar os saberes todos no saber da família. E, mais do que isso, o mestrado contemplava também uma especialização em orientação e mediação familiar, reconhecida pelo Ministério da Justiça. Portanto, no fundo, uma dupla certificação. Não só ficámos habilitados enquanto mestres em Ciências da Família, como ficámos também habilitados à prática da mediação familiar e da orientação. A orientação não está tão implementada em Portugal, mas a mediação familiar sim, sobretudo com a introdução da nova lei do divórcio em 2008. Portanto, vai dar aqui um novo fôlego a esta resolução alternativa de litígios, que no fundo se pretende constituir como uma alternativa, precisamente, não é? Uma vez que os conflitos familiares são diversos e muitas vezes as pessoas tendem a recorrer aos tribunais para os resolver, o que significa que se transformam em processos longos e demorados e, portanto, a mediação surge exatamente como uma alternativa
eficaz e muito prática para a resolução destes problemas e para que as pessoas possam, em tempo útil, continuar a desempenhar as suas funções, nomeadamente de parentalidade, não é? Porque grande parte dos processos de mediação familiar dizem respeito a processos de divórcio ou separação e divórcio e regulação das responsabilidades parentais. Portanto, ficámos com um conhecimento não só teórico, mas também muito prático. E de que forma têm aplicado, ao fim e ao cabo, estes conhecimentos agora na ação concreta na ajuda de mãe? Exatamente. Portanto, eu neste momento estou a dirigir, sou diretora técnica de uma residência de acolhimento para grávidas adultas. Portanto, sendo adultas, são elas que, quando têm os bebés, têm que necessariamente, e as nossas indicações vão sempre nesse sentido, porque há ainda... E essa é outra mais-valia que eu acho que adquiri na formação no mestrado em Ciências da Família da Universidade Católica. É que não só posso orientar e encaminhar e ajudar nesse processo, como posso, de alguma forma, desmistificar este recurso, porque há muito, vamos lá ver, se nós trabalhamos com uma população que tem uma educação deficitária em termos de participação e de cidadania ativa, são pessoas que muitas vezes, as únicas vezes que se deslocam aos tribunais são más, são experiências vistas como negativas e têm muito ainda, há muita crença de que se vai ao tribunal é de alguma forma para fazer queixa, portanto há sempre uma componente muito negativa que nós tentamos desmistificar, porque no fundo a regulação das responsabilidades parentais visa o superior interesse da criança. Porque as crianças é que têm direito a ter um pai e uma mãe, ou a ter o melhor pai e a melhor mãe possível, ou a melhor mãe, se for o caso, só. Portanto, Sim, e depois há o contacto com realidades familiares muito diversas, desde a monoparentalidade à destruturação entre os membros. Parte do nosso trabalho é também tentar uma reaproximação, portanto, uma orientação e uma mediação, se quisermos chamar-lhe mais informal, no fundo de restabelecimento de laços com a família de origem ou com a família alargada. Portanto, no fundo, nós acolhemos mulheres em situação de desproteção, obviamente, não é? E desproteção muito mais agravada porque se trata de um contexto de gravidez. Portanto, o objetivo é que esta gravidez seja vivida de uma forma o mais positiva possível. Em contexto de acolhimento, o que se visa é a autonomia desta dia de mãe e filho. Portanto, tentamos trabalhar ou desenvolver ou aprofundar as competências parentais, sociais, profissionais, se for o caso, no fundo, para treinar esta autonomização. Uma reinserção social e uma reinserção afetiva. No fundo, uma reinserção a todos os níveis, sim. Porque é como se estas pessoas fossem tiradas dos meios de origem e depois adquiram as estratégias necessárias para fazer a ponte para voltar para a sociedade, digamos assim, com um pequeno pormenor que é um bebê. Portanto, vivendo, no fundo, trabalhando para que esta parentalidade seja vivida da forma mais plena e mais positiva possível. Porque a parentalidade em si não acontece quando nasce um bebê, não é? Acontece quando se desencadeiam determinados mecanismos psicológicos e de organização e reorganização dos papéis que nós desempenhamos. Portanto, nós, ao longo da nossa vida familiar, se quisermos, temos um ciclo, não é? Que contém determinadas fases e determinadas crises. E há crises que são normativas, e a parentalidade é uma delas, não é? Nós, quando construímos um projeto de parentalidade, nós sabemos que esse projeto vai determinar algumas alterações na nossa vida. Nomeadamente, a maior alteração é a assunção de um compromisso que nunca mais será quebrado. Portanto, é o maior compromisso que nós assumimos na nossa vida, é o compromisso de sermos pais. E associados a esta parentalidade e à vivência da parentalidade, estão o desempenho de determinadas funções executivas que nós somos chamados a desempenhar e ou estamos mais capacitados, ou menos, ou não estamos capacitados de todo para as desempenhar. Portanto, o nosso papel em contexto de residência, a equipa técnica é constituída por mim, que tenho formação em serviço social, e por uma colega que tem formação em psicologia, é precisamente esse, portanto, dotar as mães com as capacidades necessárias para conseguirem desempenhar de forma positiva estas funções executivas inerentes à parentalidade.
então contrariar um bocadinho a tendência da sociedade atual, que apresenta tudo como projetos de curto prazo, em que a felicidade se constrói em cada instante, em cada momento, e procuram fazer passar essa ideia de que a felicidade é um processo no fundo, que se constrói aos poucos. Que a felicidade é um processo que se constrói. Não é algo imediatista. E que não é algo imediatista em mais, e que não é algo inatingível. Claro, porque a população com que nós trabalhamos tem histórias de vida e vivências muito primeiro, muito distintas, e por isso cada projeto é delineado em conjunto com cada residente, tendo em conta a sua idade, as suas crenças, a sua história, o seu percurso de vida. E muitas vezes são histórias muito negativas e muito pesadas, portanto são pessoas que... Como é que podem acreditar que o futuro pode sorrir quando nunca o passado lhes sorriu? Portanto, o nosso trabalho vai um bocadinho nesse sentido de acreditar. É aí que assume a importância da boa preparação científica também. Precisamente. E depois da entrega vocacional. Eu diria que, de quem acompanha estas mulheres. Assim, de uma forma muito resumida, o mestrado em Ciências da Família permitiu não só eu desenvolver e aprofundar as minhas capacidades mais científicas, aplicá-las na minha prática de forma mais formal ou mais informal, se quisermos, e depois devolvê-las ao mundo científico sob a forma de artigos, de participação em encontros, de publicações. Aliás, o Instituto de Ciências da Família publicou este ano um livro sobre a mediação familiar, que congrega, no fundo, o conjunto de teses que até então tem vindo a ser desenvolvido e que eu acho que é um bom contributo para qualquer técnico ou qualquer profissional que trabalhe com famílias. Fica então esta chamada de atenção. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A importância da formação específica associada ao trabalho com a família, uma necessidade que assume relevância num trabalho de qualidade que se queira desenvolver nesta área do auxílio à família. Foi este o programa Eclésia, que mais logo na sua versão rádio também pode escutar na Antena 1, é a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.